Aleluia! Que bom chegar até você. Hoje, dia 20 de janeiro, o nosso devocional nesse final de semana, para abençoar a sua vida. Eu tenho um texto da palavra de Deus que está em Gênesis capítulo 18, versículo 14, que é uma pergunta que o Senhor faz a Sara, esposa de Abraão. Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Nesse texto que acabamos de ler, Deus deixa claro que tudo é possível àquele que crê. Nós só precisamos de uma palavra de Deus. Nós precisamos de crer no impossível. Não podemos andar pelo que vemos, mas temos que andar por fé na palavra de Deus. E não há nada impossível que Deus não possa realizar e Deus não possa fazer. Então esse texto, Sara, por um momento ela ri, mas não era duvidando do poder de Deus. Ela ri diante da situação dela, estéril, avançada idade, não podia ter filho. Para ela era impossível, mas para Deus não era impossível. Deus dá ao homem o livre-arbítrio para ele crer ou não. Se você crer, o milagre pode acontecer, o câncer pode ser expelido, toda e qualquer espécie de doença pode desaparecer por meio da sua fé na palavra de Deus. Eu creio em milagre. Eu não consigo viver e nem aceito um evangelho que não manifeste o poder de Deus, porque o evangelho é poder de Deus. O evangelho cura, liberta, transforma, traz vida, traz restauração, traz ressurreição. Este é o poder do evangelho. Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus. Aleluia! Esse é o evangelho que eu creio. Você precisa de orar até o milagre acontecer. Ore até a dor desaparecer. Então haveria coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Claro que não é. Então o homem, ele pode fazer o possível, mas o impossível somente Deus pode fazer. E somente o Senhor podia fazer o impossível na vida de Sara, ela gerar um filho. E Deus pode fazer o impossível na sua vida. Eu não sei a situação que você vive e o que você está enfrentando, mas eu sei de uma coisa: o Deus que eu sirvo é um Deus de causas impossíveis. Ele pode reverter qualquer situação. Creia nisso. Então, para o Senhor não existe nada difícil. Existe coisas difíceis para mim, mas não existe coisas difíceis para Deus, porque tudo é possível àquele que crê. E eu decido crer. E Sara, como eu disse, ela ri por um momento, né? E nunca devemos duvidar do poder de Deus. Nunca devemos duvidar da palavra de Deus, porque Deus é fiel e quando Ele fala, Ele cumpre. Então decida crer nesse Deus que tem poder de fazer o impossível acontecer. Sara achava muito difícil ela ser mãe, uma vez que ela já estava realmente com a idade muito avançada e o problema da esterilidade. Mas isso não era um problema para Deus. O que é problema para você não é problema para Deus. Deus tem a solução para o seu problema, para o meu problema. Nós só temos que buscar nele a resposta. Seja qual for a sua pergunta, a solução está em Deus. Seja qual for a sua indagação, a resposta está em Deus e na sua palavra. Jesus, certa ocasião, 2 cegos chegaram até ele e dizendo, que precisava do milagre. E Jesus então diz àqueles 2 cegos: vocês creem que eu posso fazer vocês enxergarem novamente? O texto é muito claro. E aqueles 2 cegos, eles vão dizer: sim, Senhor, nós cremos. E naquele momento Jesus disse para eles: seja feito conforme a fé de vocês. Aleluia! Precisamos dar um passo de fé. Precisamos decidir crer. Precisamos confiar. O Deus do impossível não esqueceu de você, não esqueceu de mim, não esqueceu de Sara. Havia uma promessa. Deus não esqueceu da promessa que fez a Sara. Deus não esqueceu da promessa que fez a você. Alimente-se dessa promessa e creia e ore, porque Deus vai trazer a existência. Aqueles 2 cegos experimentaram o milagre. O Senhor fez o milagre acontecer. O que era impossível para a medicina se tornou possível para Deus. Então nós devemos crer na promessa de Deus.
Houve uma ocasião que Maria, ela achou difícil o cumprimento daquela mensagem, daquela palavra angelical, mas o Senhor é enfático em dizer em Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível, porque para Deus nada é impossível, nada. Essa situação que te aflige, que te perturba, que você acha que não tem saída, que não tem solução, para Deus não é impossível. Deus pode solucionar, Deus pode trazer resposta para esta situação que você está passando por ela. Simplesmente decida lançar-se sobre o Senhor e acreditar, porque Ele tem poder para resolver esta causa, trazer solução para esta situação. Paulo, ele vai dizer algo extraordinário. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, escrevendo no livro de Tito, capítulo 1, verso 2, Deus não pode mentir. Olha que palavra forte. Deus não pode mentir. Aleluia. Então decida crer nessa palavra, porque Deus, ele não pode mentir. Deus pode fazer um milagre acontecer na sua vida, na minha vida, Ele tem feito. E eu quero que você creia que Ele também pode fazer milagre na sua vida. Deus tem me surpreendido todos os dias, e Deus quer surpreender você, mas para isso você precisa depositar a sua confiança nele e na sua palavra. Escrevendo aos Hebreus, o apóstolo Paulo, ele vai dizer algo extraordinário. Ele vai dizer algo fantástico. Ele vai dizer que é impossível para Deus negar a si mesmo ou mentir. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Assim disse o profeta no Velho Testamento. Porventura, tendo dito o Senhor, não o cumprirá? Não o fará? Aleluia! Então nós precisamos de crer, porque por mais que as circunstâncias se apresentem difíceis, mas Deus tem a resposta, Deus tem a solução. Decida crer no Deus do impossível. Deus é maior do que os seus problemas. Deus é maior do que as suas dificuldades. Deus pode resolver. Não existe problema difícil para Deus. Não existe enfermidade que Deus não possa curar. Não existe problema que Deus não possa resolver. Não existe porta que Deus não possa abrir. Não existe nada, absolutamente nada impossível para Deus. Eu creio nessa palavra. Eu creio no milagre que aconteceu na vida de Sara e de muitos outros. Eu creio e tenho visto os milagres de Deus acontecerem. Como eu disse, na minha vida, e pode acontecer na sua vida hoje, agora. Esses dias temos procurado trazer uma mensagem de fé, de esperança, para que você creia contra toda circunstância contrária. Decida crer. Deus só não pode resolver aquilo que você não põe nas mãos dele, mas se você pode colocar nas mãos de Deus e acreditar e dizer: Deus, eu creio, Ele vai resolver. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu abençoo o seu sábado, eu abençoo esse dia, eu abençoo o seu final de semana, e que os milagres de Deus manifestem em sua vida. Certa ocasião eu orei por uma senhora que queria ter filhos. Eu orei por ela e Deus deu a ela dois filhos. Ela teve filhos gêmeos. Isso para que você veja, Deus é poderoso. Aleluia. Poderia relatar muitos milagres. A Bíblia diz que esses sinais seguirão aqueles que creem no nome do Senhor. Seja abençoado. Receba essa palavra no seu espírito, no seu coração, na sua mente, e decida crer contra toda circunstância contrária. O Deus do impossível não esqueceu de você. Aleluia. Deus te abençoe e que o impossível aconteça em nome de Jesus.